Olá, meu nome é Jo Parente, eu sou psicóloga, filha temporânea, neta, mas sobretudo uma super apreciadora do público 50+. E hoje eu convido vocês para conversar sobre o idoso na era tecnológica. Vamos lá? Esse tema foi motivado por conta de algumas experiências que eu já tive observando o idoso, algumas situações em que eu o vejo incluído no mundo tecnológico e outras situações em que eu vejo a exclusão dele, mas que, sobretudo, implica uma postura do idoso nessa era tecnológica, nessa realidade de hoje. Hoje, no aeroporto, eu não sei se você pensa assim: nossa, eu estou pagando a passagem e agora eu que tenho que imprimir a própria etiqueta para botar na minha mala? Sim, hoje existe um sistema cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é o autosservice, em que você tem que se servir, você tem que prestar serviços para você mesmo. Eu não sei se você vê nas caixas eletrônicas, às vezes tem uma pessoa para administrar ali o que está acontecendo, para tirar algumas dúvidas, mas é você que fica responsável por acessar o seu sistema. Outra realidade é ver, por exemplo, uma senhora que chegou para mim dizendo: minha filha, eu me aposentei como procuradora do INSS porque está entrando sistemas novos que, para me aposentar, eu não vou começar a aprendê-los agora. Então, prefiro me aposentar e deixar que a nova garotada aí entre e aprenda esses sistemas, porque eu não tenho paciência para aprender isso na altura da minha vida. A outra situação foi também que eu observei, foi uma vez um filho de uma prima minha, ele com um tablet e jogando. E a minha avó, que tinha quase 90 anos, olhando e falando assim: meu filho, calma, calma, tenha calma. Como se ele estivesse fazendo algo assim numa velocidade muito acelerada. No entanto, ele estava brincando, mas isso parecia assim um pouco fora da realidade da minha avó, do que ela vivia, do tempo dela. Vendo hoje, né, algumas realidades desse mundo tecnológico e pensando que sempre gostei muito de estudar a genealogia ao longo da história, de como as coisas vão mudando. Então, eu trago essa perspectiva para vocês de que tem realidades às quais a gente tem que se adaptar, tem que aceitar, que não é necessariamente ruim, mas é apenas novo, é novidade e exige um certo esforço de adaptabilidade para a gente. Não necessariamente os tempos estão piores, como muitas pessoas idosas já vi mencionando essa perspectiva, mas são apenas tempos diferentes. E aí você deve pensar: mas Joana, o que é que isso tem a ver com você da psicologia? Na psicologia, não é por nada que nós temos que estudar metade do curso aspectos da sociedade, sociologia, como é que ao longo do tempo as coisas foram mudando e ainda vão mudar. Por isso que a gente tem que estar constantemente lendo e estudando para ver esses processos de mudanças sociais, culturais, econômicas, de representações sociais. E o que é que isso tem a ver com a psicologia? Porque essas realidades implicam também em novos sintomas de sofrimento psíquico, novos sintomas de você estar se sentindo incluído nessa era ou excluído nessa nova realidade. E isso vai gerando sintomas muito pessoais de cada um e alguns muito similares. Eu tenho pego alguns artigos europeus e eles estão indicando um processo de envelhecimento ativo e saudável em que a grande preocupação tem sido pensar o quanto esse idoso está se sentindo incluído ou excluído da sociedade. Então, esse aspecto tecnológico é mais do que pertinente a ser falado, porque afinal de contas é a nova dinâmica do dia a dia da gente. Então, gostaria que você deixasse um comentário aqui. Como é que você se sente hoje? Você se sente incluído ou excluído no seu dia a dia? Outra história que eu posso trazer aqui para vocês é: o meu marido foi fazer uma chave no chaveiro, né? E o chaveiro não aceitava Pix. Então, ele teve que fazer um deslocamento para um caixa eletrônico para sacar dinheiro, porque o chaveiro não aceitava Pix e nem tinha maquininha de cartão. Então, acaba que esse chaveiro traz uma realidade que parece antiga, mas que está deixando de ser realidade no mundo de hoje, que é ter dinheiro em espécie, que é ficar passando cartão e que ele vai ficando de alguma forma sentindo excluído, porque é como se ele tivesse um tempo e as pessoas estivessem em outro tempo agora. A outra questão também que eu achei muito curiosa foi uma reunião que nós tivemos em uma cafeteria e a quantidade de vendedores ambulantes
que chegaram em espaço ao ar livre que nós estávamos, pedindo dinheiro, né, ajuda, e outras vendendo toalhinha de cozinha, né, e tal, com QR Code já para você pagar em Pix ou já com a maquininha. Então, pessoas pedindo ajuda na rua com um QR Code. Outra questão, o jornal em folha. Eu e minha mãe assinávamos ainda para minha avó o jornal, porque minha avó ainda tinha necessidade de ter o jornal em folha. Hoje em dia, cada vez mais isso está deixando de existir, as bancas mesmo estão deixando de existir. É por isso que eu criei o espaço da gente lá no Instagram, né, joanaparente.psi, o meu Instagram, onde eu trago, por exemplo, aplicativo de rádios, porque as rádios ainda existem, mas o aparelho rádio, o som, está deixando de existir. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um aplicativo em que você pode ter acesso às rádios de vários locais. Então, ao mesmo tempo em que está mudando um pouco onde isso está acontecendo, que agora é um aplicativo, não mais um aparelho de rádio, ao mesmo tempo você tem acesso a um leque de rádios que você não tinha antes. Ao mesmo tempo, você tem acesso a uma série de jornais e revistas eletrônicas que você não tinha antes. Ao mesmo tempo, esse mundo tecnológico, ele está deixando tudo mais integrado. Existem plataformas com várias músicas, por exemplo, né? Como Spotify, o YouTube, e não mais a ideia de um CD restrito. Por exemplo, as câmeras, né, que você coloca na sua casa, está me permitindo que um filho seu, ou que mesmo você acompanhe as filmagens à distância. Então, as informações estão ficando mais integradas e mais acessíveis, principalmente para aquela pessoa que está constantemente em deslocamento e precisa ter tudo em seu celular. Então, é uma realidade. Nós não podemos achar que ela é ruim, que o mundo está péssimo. Nós temos que nos adaptar, nos aceitar, porque afinal de contas, você quer abrir essa porta para esse mundo ou que você quer ficar se deparando, batendo de frente para a porta? Isso é uma escolha sua. E isso vai ser uma decisão que só você pode tomar e que vai depender muito da sua decisão para você ter um sentimento de realização pessoal. A realização pessoal parte muito do princípio também de se sentir incluso a uma realidade. Então, a partir do momento que você fizer esse esforço para você se sentir mais incluído e mudar um pouco essa perspectiva de que o mundo está pior, você vai se sentindo mais realizado, mais parte, mais integrado. E eu vou deixar uma dica para vocês. Quando nós estudamos psicologia, né, a gente vê muito a importância do brincar para a formação cognitiva da criança e do próprio imaginário da criança, né? De colocar todo o imaginário dela ali, se expressar, a criatividade dela no brincar. A criança, normalmente, quando ela está em fase inicial, você deve ter algum neto que já tem, por exemplo, um tablet em que ele brinca. No entanto, ele não tem aplicativos de banco ou aplicativos em que ele tem que ter tomadas de decisão. Ele tem simplesmente alguns aplicativos de brincadeira, de jogos. E na fase inicial são jogos mais simples. À medida que ele vai crescendo, os jogos vão ficando mais complexos, mas ainda assim ele não tem aqueles aplicativos de tomadas de decisão, né? De bancos, e-mails e coisas assim. O bebê, a criança, vai ficando nativo digital, vai se familiarizando com essa dinâmica do digital e vai aumentando a complexidade dele, a cognição, né, vai se adaptando à medida que vai aumentando a complexidade dos jogos ao longo da idade dele, do crescimento dele. Então, por que você não faz isso? Por que você não pega e coloca jogos em um aparelho de um tablet ou mesmo do seu celular e brinca? E vai tentando se adaptar a uma certa dinâmica e leitura de alguns termos da internet, não é? E vai tentando, assim, adaptar o seu cérebro àquela dinâmica digital. Porque você vai aprendendo brincando, jogando, aprendendo como a criança aprende. Não é que você seja infantil, mas você vai criando um percurso inicial, intermediário, até ficar mais avançado no mundo digital e se sentindo cada vez mais familiarizado e confortável com aquele sistema. Aí sim você vai sentir mais à vontade para resolver questões no banco, por aplicativo, tomadas de decisão e dentre outras coisas, como acompanhar a sua casa pelas câmeras que você pode acompanhar pelo celular. Então, é missão minha como psicóloga trabalhar com vocês a autorrealização,
potencialização das suas forças individuais. Muitas questões que a gente carrega está na nossa forma de enxergar as coisas. Eu gostaria muito de potencializar você. Gostaria muito, como psicóloga, trazer e trabalhar essas forças de vocês e pensar, será que não seria bom mudarmos a nossa percepção sobre esse mundo tecnológico e tentar nos adaptar a eles e ver formas de fazer isso? Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, compartilhe com aquelas pessoas que estão precisando ouvir isso ou ouvir essa sugestão. Deixe o seu comentário sobre como é que você se sente no mundo tecnológico, se você se sente incluso ou excluído dele, se você sente assim que está se potencializando ou está se sentindo fora da validade, né? Como às vezes minha mãe diz. E não deixe de se inscrever em meu canal no YouTube para acompanhar os vídeos que eu tenho postado semanalmente. Até o próximo vídeo!